O primeiro assunto que a gente vai tratar aqui no esporte competitivo é esse Rio-São Paulo, em que está se transformando no Campeonato Brasileiro. O Inter tentando ser um penetra, mas por enquanto os times do Rio e os times de São Paulo são os que estão no topo da tabela. E isso mereceu reportagens do Globo e da Folha de São Paulo, começando pelo Globo. Um Rio-São Paulo decisivo. Próxima rodada tem 3 clássicos entre os times do Rio. Entre os times dos 2 principais centros do futebol brasileiro, que podem ajudar a definir um cenário ainda mais imprevisível de luta pelo título e por vaga na próxima Libertadores. Do Globo eu vou trocar aqui para a Folha de São Paulo, porque a Folha já faz um levantamento dando conta de que os times do Rio estão levando vantagem nesse duelo direto contra os de São Paulo. Até agora, para você ter uma ideia, foram 21 partidas envolvendo times dos 2 estados, 11 vitórias de times cariocas, 7 derrotas e 3 empates. Toninho Nascimento, tem uma pergunta para te fazer. Quando os pontos corridos começaram em 2003, o que eu tinha de amigo na imprensa carioca, falou assim, pronto, nunca mais um clube carioca vai ser campeão brasileiro, porque agora só vai vencer o Campeonato Brasileiro quem tiver CT, quem tem estrutura, agora vai ser o domínio do Cruzeiro, do São Paulo, depois veio o Internacional. Só que temos os 2 últimos campeões do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, sem ter uma boa estrutura. Temos o campeonato liderado pelo Vasco, com o Botafogo chegando lá em cima. O Rio pode ter pela primeira vez na sua história 3 ou até 4 times jogando. 4 seria difícil, mas pode ter pela primeira vez 3 times do Rio de Janeiro jogando uma Libertadores. Como é que você explica esse momento fantástico do futebol carioca na era dos pontos corridos? Eu sou apaixonado por esporte, você trabalha há muitos anos, porque é uma coisa sensacional. As certezas de hoje são as burrices de amanhã. Ou seja, anos e anos a gente ouviu aquela frase, sem CT não se consegue nada. Hoje o Cruzeiro tem a Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, Toca da Raposa de Books on the Table, e está quase na zona de... Ou seja, é mais uma coisa que a realidade desmoronou, acabou. Não tem nada a ver uma coisa para outra. Por sinal, o Flamengo deveria começar a desmontar o Ninho do Urubu. Porque está querendo fazer um CT e está jogando mal pra caramba. Se agora sem CT, jogue bem. Quer dizer, não tem essa lógica. Eu acho que tudo está ligado a planejamento. E momento econômico, e o Rio de Janeiro acho que passa por um momento econômico muito bom. Os clubes estão com mais dinheiro, com mais estrutura. Eu acho que os cariocas... Eu não vejo muita diferença nos paulistas, não. Os paulistas têm uma trajetória em pontos corridos muito boa. Os cariocas é que eu acho que é a novidade. Que os clubes cariocas, numa situação financeira e administrativa muito melhor do que nos últimos anos. E por isso esse confronto com o São Paulo, bem interessante como está. E perigosamente, e aí eu acho que é o lado ruim dessa história toda, se Rio e São Paulo começarem, por questões econômicas e de estrutura, saírem se separarem do resto do Brasil. O medo de virar um campeonato como é na Itália, Turim e Milão, como é na Inglaterra, Londres e Manchester, ou seja, virar um campeonato que as cidades grandes, maiores, dominem. Isso é um perigo muito grande para o Campeonato Brasileiro. Mas, Diogo, até te fazer essa pergunta como editor da Notícias Internacionais, mas como jornalista da Veja. O cenário para Rio e São Paulo no Brasil, você acha que tem essa chance de Rio e São Paulo, que até pouco tempo falava-se muito da crise do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado que estava abandonado, esquecido. Era a certeza de ontem que foi destruída hoje. Isso, né? Mais uma. Você acha que o Brasil caminha para uma polarização Rio e São Paulo? Independentemente do futebol, polarização econômica? Polarização econômica, acho que sempre existiu isso, né? Eu acho que não é uma coisa de agora, né? Tem também o Rio Grande do Sul que você está esquecendo, né? Não, porque o Sul desafia essa polarização. Pelo menos no futebol, o trabalho do Internacional, sem ter as receitas dos clubes paulistas, é maravilhoso. É um intruso. E o Cruzeiro também, um time de estrutura muito boa, muito boa. E no momento, a vantagem é dos cariocas. No domingo temos Fluminense e Santos, São Paulo e Flamengo, estreia do Luiz Fabiano, e Vasco e Corinthians em São Januário. Por falar Fluminense é sábado. É sábado. Fluminense é sábado. É a primeira vez que o Muricy Ramalho vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Isso é muito bem recebido. Quem vai ser muito bem recebido é Luiz Fabiano. 62 mil ingressos, 62.039 ingressos serão colocados à venda e serão esgotados, segundo o Estado de São Paulo, para a estreia do Luiz Fabiano. O Morumbi vai lotar para ver Luiz Fabiano. Nos treinamentos, quem acompanha os treinamentos e quem tem notícias do Luiz Fabiano dá conta que ele vem jogando muito bem. Óbvio que ninguém pode apostar ainda o que vai acontecer no campo. Agora, Toninho, muita gente aposta o seguinte: São Paulo tem um baita elenco, falta um centroavante, é notório isso, né? O São Paulo está jogando sem um camisa 9, entrou o Henrique contra o Botafogo, acabou fazendo um gol, o Rivaldo tem feito essa função muitas vezes.
E muita gente aposta que a entrada desse cara aí pode mudar o campeonato a favor do São Paulo. Qual é a sua aposta? Não, minha aposta não é essa, não. Apesar do São Paulo ter sempre muito perigoso. Eu vi o Botafogo muito bem, mas eu estou meio assustado no bom sentido com o Vasco. Eu acho que o Vasco criou, até o Renato Municipado fala isso na coluna hoje, tipo uma cruzada em função do Ricardo Gomes, e eu acho que tá indo muito bem, o Diego Souza está jogando um futebol espetacular. Eu poria, vamos lá, São Paulo e Vasco como os dois grandes favoritos. Poria o São Paulo também. Eu não sei se a entrada do Luiz Fabiano é a grande... Eu acho que o São Paulo tem vindo bem, eu acho que o jogo com o Botafogo foi decisivo. A chance que o Botafogo perdeu de ganhar aquele jogo ali e abrir 3 pontos em relação ao São Paulo foi fundamental. Acho que o Botafogo vai se arrepender muito ainda de não ter ganho do São Paulo. Mas eu poria, tudo bem, o São Paulo e o Vasco como os dois favoritos aí. Você é gremista, né, Edson? Eu sou gremista de pai e mãe. Então o campeonato para você, essa conversa de título, ela está passando longe esse ano, né? Pelo jeito sim, viu, Rezende? Não, pelo jeito não, já é certeza. Só que a 0 hora, embora só tenha o Internacional disputando G3, G4, G5, a 0 hora fez uma reportagem, não sei se o Toninho tem essa resposta no Globo, mas eu não vi em nenhum outro jornal e nem a gente aqui do Sport TV estava conseguindo responder. A 0 hora respondeu a seguinte pergunta: se o Vasco vencer a Sul-Americana, como é que fica a briga pela Libertadores? Você sabe a resposta, não? Não, eu acho que a CBF até está estudando isso. Exato, nem a CBF acho sabe que nem ainda. a CBF sabe. Exatamente. G3, G4 e G5, essa reportagem da 0 hora. Se o Vasco ganhar o Brasileiro, a Sul-Americana e já ganhou a Copa do Brasil, meu Deus do céu, tem que fazer uma placa. Isso. Porque é o seguinte, o Brasil tem direito a 5 vagas na Libertadores. Como o Santos é o atual campeão, o Brasil vai ter 6 times, mas o país tem 5 vagas. Aí surge uma dúvida, que seria algo inédito. Se o clube brasileiro conquistar a Sul-Americana, só 3 times do Campeonato Brasileiro terão vaga. Então ficaria o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Sul-Americana, se for brasileiro, mais os 3 times melhores colocados no Campeonato Brasileiro. Se um clube de outro país vencer a Sul-Americana, é normal, você passa a ter o G4 normal. Só que se o Vasco for o campeão da Copa do Brasil, o Vasco que é o campeão da Copa do Brasil, conquistar também a Sul-Americana, como é que fica? E aí ninguém sabe a resposta ainda. O Curitiba, por exemplo, alega que se o Vasco for campeão da Sul-Americana, ele, Curitiba, entraria na vaga da Copa do Brasil. Mas a CBF só vai responder isso na sexta-feira. A CBF não tem essa resposta ainda. Muita gente fazendo essa pergunta, não só jornalistas, torcedores comuns. E essa resposta só vai sair na próxima sexta-feira, segundo a CBF. Eu vou mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro para você entender essas possibilidades todas que agora a gente discute. Então o Vasco, no momento, ele é o líder. Se a situação, se ele for campeão brasileiro e campeão da Sul-Americana, vai ter o que é G5 hoje vai aumentar. Então, Corinthians, segundo colocado, São Paulo, terceiro, Botafogo, quarto, Fluminense, quinto, Flamengo, sexto. Dos 6 primeiros, só times do Rio e de São Paulo. O Internacional é o 7º, o Palmeiras é o 8º, o Curitiba é o 9º, o Figueirense é o 10º. Podemos parar por aí, porque o nosso intuito era apenas, Santos, 11º, Atlético Goianiense, Grêmio, Ceará, Bahia, Cruzeiro e aí a zona do rebaixamento com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, América. Eu queria mostrar mesmo naquela primeira parte para você entender a dúvida que a gente tem aqui. Se o Vasco vencer, como é que fica?